Começando mais um Golden Speaker. Gente, esse é muito especial. Vocês têm noção que eu estou aqui com o pai da oratória aqui no Brasil, professor Reinaldo Polito, meu convidado. Seja muito bem-vindo. Estou muito alegre, muito feliz mesmo. É uma honra, porque o primeiro livro de oratória que eu li foi esse, Como Falar Corretamente Sem Inibições. Então, seja muito bem-vindo ao Golden Speakers. Muito obrigado, uma honra estar aqui com você. Um prazer grande mesmo. É um prazer ouvir quem sabe e quem a gente admira. Você sabe que esse livro, ele tem todas as dicas realmente, todos os ensinamentos básicos para a pessoa falar bem, né, professor? Já são quantas edições? Essa é a 113ª edição. Essa edição com capa preta está comemorando os 40 anos de existência do livro e 700 mil exemplares vendidos. 700 mil Esse livro está em 39 países. E há uma curiosidade, por exemplo, quando ele foi lançado na Rússia, ele entrou também nas listas dos mais vendidos lá na Rússia. Uau. Então é um livro muito querido. Hoje são 38 livros publicados, mas esse fala, olha, não conta vantagem comigo não, que eu fui o primeiro. Hein? Esse aqui é maravilhoso. E o sucesso dele, o senhor acha que é por quê? Tem tantos outros, mas esse vendeu demais. Esse livro chegou numa época em que o mercado estava assim meio sem literatura a respeito desse assunto. Os livros tinham envelhecido e quando ele chegou ele estava mais ou menos sozinho. E ele foi lançado pela editora Saraiva, vou contar a história da Saraiva depois. E a Saraiva ficou muito feliz porque esse livro estava inaugurando uma área que não existia na Saraiva, a área de interesse geral. E aí você chegava nas livrarias, pilha de livro em tudo quanto era lugar, então ele já pegou logo de cara e começou a vender. E aí aconteceu um fato, na 50ª edição, eu resolvi incluir um áudio no livro. Antes era um CD, agora já ninguém mais tem CD na vida, agora está tudo nas nuvens. E quando acrescentou áudio, aí ele explodiu mais ainda, foi para as listas dos mais vendidos, foi um espetáculo. Na Veja, o meu tinha um CD, quando eu comecei a ler, já tinha o CD, eu acho que o senhor foi um dos pioneiros também a ter o audiobook. Na verdade, esse livro, quando ele foi acompanhado de um CD, ninguém estava fazendo isso. Agora, o audiobook, você sabe que não pegou. Não pegou. Por exemplo, eu tenho esse livro aqui, esse aqui. Esse outro. Super Dicas para Falar Bem em Conversas e Apresentações. Esse livro é o segundo livro meu mais vendido. O primeiro é esse que você mostrou, são 700 mil exemplares, e esse aqui vendeu 400 mil exemplares. Quando esse livro explodiu, a editora falou, Polito, que maravilha, essa história de Super Dicas. Por que você não escreve outros livros com esse título? Porque eu só falo de um assunto na vida, oratória. Porque poderia falar sobre liderança, gestão, facilidade para escrever é só fazer. Mas eu chegaria hoje aqui, você falar, Polito, o que você faz mesmo? Perderia a referência. Hoje, quando falo em oratória, o meu nome é citado. Quando falam no meu nome, as pessoas lembram de oratória. Então eu falei, não, tudo bem, o projeto é meu, eu posso coordenar uma série com o título Super Dicas. E toparam, fui procurando os melhores especialistas para falar sobre a atividade deles, publicamos 30 títulos, esses 30 títulos venderam mais de 1 milhão de exemplares, e consegui colocar na mesma lista dos mais vendidos da Veja, na mesma edição, 6 títulos do Super Dicas. Nossa! Então foi um espetáculo. E ele fez muito sucesso na Itália. E Super Consigli Parlare Bene per Convincere Essere Protagonista. Viram? E ali eu passei a coordenar também a série e Super Consigli na Itália. Então os livros que mais vendiam aqui eu mandava para lá e eles publicavam lá. Então essa aqui é uma história muito interessante. Eu estou achando que ele fala em como escrever bem, né? Porque tudo é best-seller, não é só como falar bem. Aí tem uma história interessante. A Benvirá, que sucedeu Saraiva, porque assim, a Saraiva foi sendo vendida, hoje a editora é a editora GEM. Eu não conhecia. Eu também não. E agora fiquei sabendo que é a maior editora de livros científicos do país.
Prazer. Grupo Editorial Nacional. E a editora perguntou se eu não queria fazer um livro sobre redação. Meu negócio é falar. Aí eu falei com a Raquel, a minha filha, falei, Raquel, estão pedindo para fazer um livro de redação, a estrutura é a mesma que nós utilizamos, para falar, para escrever é a retórica, como iniciar, preparar, desenvolver e concluir. Ela falou, vamos fazer, vamos. Só que quando eles mandaram o contrato, a história tinha mudado um pouquinho, porque era redação para o Enem. Então nós fizemos, falei, já que está, vamos, vai. Super dicas para escrever uma redação nota 1000 no Enem. E o livro pegou durante 8 meses, ele ficou em primeiro lugar na Amazon, na área de livros de redação. Então é um livro que pegou muito. É muito curioso porque quem pediu esse livro foi a Natura, a Avon. Sim. Porque a Avon tem as mulheres que saem vendendo, as consultoras, e elas têm aquela tabela de beleza, mas tem também uma outra que vende livros. E o autor adora entrar, porque eles já fazem pedidos de grandes demandas. Né? Esse livro, por exemplo, ele já saiu na primeira edição com 50 mil exemplares. Uau. Hoje, quando você faz um livro com 2.000, 1.500, já 50 mil. E aí a Saraiva viu que seria um produto interessante no mercado, sim, foi vendendo nas livrarias, ele foi muito bem. Professor, eu vou mudar, em vez de falar bem, eu quero escrever melhor então. Dá mais dinheiro, vocês estão vendo, né? Vende muito. Aí é que está. Hoje, quem escreve um livro achando que vai ganhar dinheiro, ele vai ser iludido, porque como eu disse, vende 1.000 livros, 900. O brasileiro lê menos, o que está acontecendo? Está muito difícil vender livro. As livrarias quebraram. Antes você tinha Saraiva, você tinha a Cultura, então você tem, hoje diminuiu muito, então está mais difícil vender livro. Eu vendi 1.500.000 exemplares de livros, é muito livro. É muito livro. Muito livro. Se fosse hoje, com certeza o número seria bem menor. E a gente sabe que é fundamental para falar bem, ler muito, não é, professor? Então será que a gente vai ter uma próxima geração que vai ter mais dificuldade de se expressar? Estão lendo menos realmente, é tudo muito superficial, muito rápido. Para ouvir, não tem paciência para ouvir mais do que 1 minuto, e pega aí, veja no Instagram, onde você publica, quando chega com 1 minuto já tem 10% só de audição, cai muito. Então as pessoas estão lendo menos. Mas para falar bem, você não precisa só ler muito, é preciso também ser antenado, você conviver com pessoas que falam bem, assistir a palestras, ir num teatro, por exemplo, e prestar atenção, assistir a um filme e prestar atenção. Então, algumas pessoas conseguem aprender com aquilo que está à sua volta, não necessariamente com a leitura. Tanto que você tem bons oradores que nunca leram mais do que 2 ou 3 livros na vida. É importante ler, ajuda muito. Você desenvolve o vocabulário. Você, quando está falando, principalmente quem fala de improviso, na hora de associar as ideias, de juntar o pensamento, de construir uma frase, o vocabulário amplo é maravilhoso, porque ele vai vestindo o seu pensamento com muito mais facilidade. Então, o vocabulário amplo é interessantíssimo. Mas tem muita gente que lê e não desenvolve o vocabulário. E também tem dificuldade em juntar as ideias e criar uma outra imagem mental até, né? Para poder expressar. Um exemplo emblemático, morreu há pouco tempo, o Luiz Fernando Veríssimo. Escritor maravilhoso, pegava os livros dele, aquelas palavras encaixadinhas, todo no lugar, um espetáculo. Se você assistisse a uma entrevista dele, dava desespero, não conseguia construir mais do que 2 frases, porque aquele vocabulário maravilhoso que ele tinha à disposição para escrever não estava ativo na comunicação oral. Então é importante você ter um bom vocabulário, mas que esse vocabulário esteja ativo quando você fala. Pensa e as palavras estão prontas aí para corporificar, sim, o pensamento. Mas me parece que ele era uma pessoa muito tímida também, não? Isso deve ter atrapalhado a sua comunicação. A questão da timidez, quando ela nos envolve e nos pressiona e nós somos submetidos a ela, é muito ruim. Mas as pessoas são tímidas. Eu me lembro que eu participei de um quadro no Fantástico e o Faustão estava
fazendo a apresentação do quadro que iria entregar. Olha, vem aí hoje dar uma entrevista ao professor Polito, meu amigo há 40 anos, etc, etc. E esse assunto importantíssimo. E ele estava entrevistando o Gabriel, o Pensador. Entrevistando nós, estava lá participando do programa. E ele falou para o Gabriel Pensador, falou, olha, eu com esse jeito que eu tenho todo aqui, aparentemente sou extrovertido, mas eu sou muito tímido. Então eu uso até essa maneira de brincar como uma defesa. O Gabriel Pensador falou, eu também sou muito tímido, só. Eu canto diante de multidões, mas eu sou uma pessoa muito tímida. Será que tem a ver com a cultura? Porque eu sou de uma família oriental e lá sempre falava assim, é muito feio ser exibido. O brasileiro não quer ser exibido. Quem tem educação não é exibido. Yeah. E o contrário disso já é uma pessoa tímida, mais introvertida. Será que tem isso também? Você sabe que eu tenho uma experiência com o Japão muito interessante, porque o que acontece? Eu fui para o Japão e imaginando que o Japão era recatado, quietinho, fechado, e como aqui. Chego lá e vejo o japonês se comunicando e falando. Por exemplo, tem lá um espetáculo que aquele vai virando dia e noite, que é o Kabuki. E eu fui assistir uma peça dela, o artista falando lá no palco e o assistente, o japonês, levantando o braço, interagindo com ele, muito comunicativos. Aí eu descobri um fato curioso, que eu imagino que seja isso. Eu, por exemplo, com toda a facilidade de comunicação, lá no Japão, por não conhecer a língua, não conhecer a cultura, eu me travei, eu fiquei fechado, fiquei assim tímido, inibido mesmo, não sabia como agir bem. E depois da época que eu fui, não era comum você encontrar pessoas lá que falassem inglês, até nos atendimentos turísticos não tinha quem entendesse inglês. Então o que eu imagino que quando o japonês veio para cá, ele também se fechou, porque ele teve um choque de cultura e aí ele não se expandiu. É interessante. Eu, por exemplo, tive muito amizade com Isami Tiba. Sim. Isami Tiba. Quem ama educa. Esse livro vendeu mais de Minha filha 5 entrou na milhões de adolescência, eu exemplares. comprei. É um espetáculo. Muito bom. E eu tinha um programa numa emissora de televisão japonesa. E o primeiro programa, eles pediram que eu entrevistasse um japonês. Que era por causa do tipo de programa, cultura. E o Tiba era muito amigo e fiz lá na casa dele. Até foi muito legal porque tinha um laguinho na frente, assim, onde nós ficávamos, e as carpas andando para cima, para baixo. Ficou muito legal aquele programa com o Tiba. E ele contou uma história que os pais vieram do Japão e trabalhavam lá no sítiozinho que eles tinham. E eles montaram uma espécie de botequinho para vender umas coisas lá para as pessoas que moravam por perto. E eram japoneses que iam lá. Mas de vez em quando aparecia um brasileiro. E a mulher dele, do pai, né, da mãe dele, não sabia falar o português. Então eles tinham uma espécie de vareta, e ela puxava uma cordinha e levantava um pano branco lá em cima. E ele lá do meio do sítio, ele via aquilo, ele vinha correndo, pegava o dicionário. Então você imagina a dificuldade que foi isso aí. Mas aí sobrevivendo. Mas isso também pode inibir um pouco as gerações. Você vê que o Sansei hoje ele é um pouco mais comunicativo. Mais comunicativo. Nisei é um pouco mais recatado, o Sansei já é mais solto. Mas de maneira geral a gente acha feio uma pessoa exibida. Depende muito de como é, você sabe, por exemplo... Esse exibimento não é bem visto. A minha mulher, nós somos de Araraquara, fomos amigos de juventude, nunca tivemos nada lá, mas depois veio para cá e aí começamos. E aí eu contando as coisas que eu fazia, etc., eu falava, eu não vejo você assim como uma pessoa metida. Ela falou, mas lá em Araraquara nós não costumamos falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal. Eu falei... Espera só que você vai aprender logo isso aqui em São Paulo. Bom, passado um tempo, de vez em quando eu vejo ela conversando com alguém, ela fala, não, porque quando eu fiz doutorado lá, falei, tá vendo como aprendeu Já rápido? mudou. Já mudou. Aprendeu. Muito bom, que interessante. Professor, você no começo, como é que foi entrar nesse mundo da oratória? O senhor era gago? Foi um acidente que eu tive, porque o local que eu morava, a casa que eu morava, pegou fogo, fui vítima desse acidente, eu fiquei com queimaduras de 3º grau, e fiquei meses hospitalizado, e uma das consequências foi ficar mudo.
Você ficou mudo. Mudo, não falava. E depois de algum tempo voltei a falar. Do trauma. Totalmente gago. E por orientação de um médico que cuidava das queimaduras, os meus pais me ensinaram lá uns versinhos, umas poesias infantis, porque ele dizia que aquilo era muito bom para dar um pouco mais de fluência à fala. Aprendi as poesias. Até hoje eu não sei se foi isso que resolveu ou não o problema. Ainda lembra as poesias? Poesiazinhas infantis, essas bem simples. E aí quando eu voltei, nós voltamos para Araraquara, eu comecei a fazer no curso primário aquilo que eu tinha aprendido durante o tratamento. Festinhas comemorativas, festinhas de final de ano, eu ia para a frente dos coleguinhas e recitava as poesias. Então os professores incentivavam, os coleguinhas aplaudiam e fui tomando gosto por esse tipo de atividade. Provavelmente foi aí que nasceu a minha paixão pela comunicação. Aqui em São Paulo eu fui levar um amigo que era muito tímido para fazer um curso com o professor Oswaldo Melantônio, que dizia que era muito bom para resolver problema de timidez. Ele era tão tímido que você olhava na direção dele, ele ficava roxo de vergonha, né? Muito tímido. E ele, tão tímido que ele não ficou. Mas eu que nem havia pensado nisso, quando eu conheci o professor Melantônio, a escola dele, a didática dele, eu fiquei encantado com aquilo. E aí me matriculei, a minha turma era às quartas-feiras, à noite, mas eu ia lá quase todos os dias. Ele, Polito, sua turma é às quartas. Professor, me deixa aqui no cantinho, só quero ver, só quero observar. Então, o que te fascinava? Ele percebeu o brilho nos meus olhos e aí me convidou para ser o assistente dele. Fiquei lá durante 7 anos, como assistente, depois como professor. E aí... Mas o que te fascinou? Você ficou encantado? Eu fiquei encantado com a maneira como o professor Melantônio falava. Ele não tinha assunto que ele não tratasse, o conhecimento de história, de política, e falava com aquela eloquência toda dele. Era um espetáculo. Eu nunca tinha visto ninguém se apresentar daquela forma. Então aquilo me fascinou muito. Eu falei, eu quero ser um professor Melantônio. O senhor nem imaginava que ia muito além dele. Ele teve uma notoriedade, formou toda uma geração, mas não teve o seu alcance, né? Um dia nós nos encontramos, e sempre muito amigos, ele até me incentivava, enquanto eu dava aula, falava, Polito, você é muito bom nisso, por que você já não vai montando aí um trabalho seu? Imagina você montar um trabalho e concorrer com ele, não tinha cabimento. Então eu fiz as minhas primeiras turmas, eu montei em São Bernardo do Campo, lá na Associação Comercial. Depois, quando ele fechou o curso dele, aí sim eu vim para cá. Mas o Melantônio teve a importância dele. Um dia nós nos encontramos, ele falou, Polito, o Verdi disse certa vez que ele só se consideraria um grande compositor quando um discípulo dele, um pupilo dele, o superasse, né? Aí sim. Ele falou, com o professor é o mesmo. O dia que eu encontrasse um aluno que me superasse, falou, eu já encontrei, esse foi você. Falei, imagina, professor. Nossa, que bonito, que honra. Estou falando com sinceridade. E aí fomos amigos. Ele dizia porque ele tem 4 filhos, dizia que eu era o filho postiço dele, o 5º filho. Até hoje sou muito amigo dos filhos, nos estamos muito bem. É uma grandeza do mestre reconhecer o talento do aluno, né, e se ver nele. Se você olhar lá na biografia dele, no LinkedIn, está lá, professor Melantônio, assim, e no final está, e seu trabalho é seguido pelo professor Reinaldo Polito. Que bacana. E nessa época o senhor não sonhava em ter sua escola, ajudar mais de 100 mil pessoas? 100 mil alunos, entre cursos presenciais e cursos remotos. Agora, os cursos remotos vieram para ficar. O que acontece, Cláudia, é que algumas pessoas falam, não quero saber de curso à distância, porque isso aí não é bom, porque nada como olho no olho, tem que ser olho no olho. Eu também tinha essa impressão, porque eu tinha uma estrutura maravilhosa. Auditório com 250 lugares, 5 salas de apoio com 50 lugares cada uma. Tinha um estacionamento com 70 e tantos veículos que poderia colocar ali, um refeitório para 40 lugares, um espetáculo, coisa de primeiro mundo. Então eu falava, como é que pode numa salinha de 2 por 2 você fazer um trabalho melhor que esse aqui? Aí
pouco antes da pandemia, eu e a Raquel, de tanta pressão que nós recebemos, resolvemos gravar um curso online. E aí soltamos o curso, pouco antes da pandemia. Quando chegou a pandemia, o curso estava pronto e explodiu. Ganhamos prêmios da Hotmart pela quantidade de livros vendidos. E aí tinha também os treinamentos, porque isso era gravado. Tinha os treinamentos. Quando alguém pega um curso presencial e transporta para um curso online, um curso à distância, exatamente como é um fracasso. Porque a carga horária tem que ser diferente. A interação com o aluno tem que ser outra. É outro tipo de pegada que você tem que ter ali. Então nós fomos fazendo testes, até que encontramos um método em que nós ministramos cursos à distância com a mesma eficiência ou mais eficiente até do que o curso presencial. Que interessante. Então, eu dou lá os cursos presenciais, vá, Polito, assistir palestras suas, assistir entrevistas, já li seu livro, queria ter esse contato pessoal, faço com muito prazer, gosto muito. Mas se fizer à distância também não... É a mesma coisa, tem a mesma eficiência. Não vai ter... Mas é interessante isso que o senhor fala, porque a maioria não pensa assim. Já reproduziu aquele sucesso, já tem um método que é comprovado e simplesmente replica. Por isso que a maioria não gosta. Por isso também talvez não seja um Por sucesso. exemplo, você vai numa aula presencial comigo, uma sessão dura 3 horas. Sim. Se você passar de 1h30 no online, vai começar a ficar muito pesado. Porque você não tem descansos, né? No curso presencial, toma um cafezinho, bate um papo, levanta um pouco, você tem momentos de distração. No curso online, não, aquilo remoto, não, é direto o tempo todo. Então, em 1h30, você acaba ministrando mais matérias, com mais eficiência e em menos tempo. Sim, perfeito isso. E nesses anos todos, mais de 40, o que mudou na oratória? 50 anos. 50 anos, gente, 50 anos é muito tempo. O que mudou na oratória do brasileiro? Hoje a gente já fala melhor, fala pior. Bom, essa geração aí que o senhor está falando. O que acontece é que as pessoas descobriram que se não tiverem boa comunicação, elas deixam de crescer profissionalmente e até perdem aquilo que foi conquistado. Porque hoje você não pode admitir um gerente, um diretor, um vice-presidente que não saiba liderar uma reunião, fazer uma apresentação, dar uma entrevista. Provavelmente muitos que vêm aqui com você conversam bem ali, chegam aqui e ficam intimidados na hora de fazer a apresentação. Isso acontece. Então não tem cabimento mais. Então as pessoas, comentei com você, os meus livros já venderam mais de 1.500.000 exemplares. Então veja quantas pessoas interessadas nesse tipo de aprimoramento. O que aconteceu? Na época da ditadura, você tinha um fechamento político e um fechamento econômico. Quando o Brasil saiu da ditadura para uma vida um pouco mais democrática, as empresas também se abriram. Tanto que tem um professor na área de comunicação, muito conhecido, muito famoso, Walter Nori. O Nori foi vice-presidente de comunicação na Volkswagen, na Souza Cruz, Scania, várias empresas importantes. E ele era gerente de comunicação na Ródia. E ele escreveu um livro chamado Portas Abertas. Ele conta como foi que a Ródia foi abrindo as portas para o mercado. Ele dizia que os executivos eram tão mal informados que quando falava em uma entrevista, num jornal, numa revista, eles falavam, não, você paga o cara lá e sai. Eles tinham a concepção de que você ia fazer esse tipo de ligação com a imprensa pagando por um jornalista. Jabá. Então ele teve que instruir essas pessoas, orientar essas pessoas, doutrinar essas pessoas para que elas aprendessem como é que funcionava. E a partir daí, você tinha os porta-vozes, porque não era só um porta-voz da empresa. Todo gerente, todo diretor, aparecesse a oportunidade, ele tinha que falar, ele estava representando a empresa. Então as empresas começaram a investir no desenvolvimento dos funcionários. Quando eu comecei a dar aula, Cláudia, as pessoas pegavam um livro de oratória e encapavam para não mostrar que elas estavam fazendo curso de oratória. Tinham vergonha. Eles podiam aprender matemática, química, física, tudo. Mas oratória não, tinha que nascer falando, tinha que saber falando.
Aí aconteceu um fato curioso, o Peter Schirer, ele era o presidente da Kibon aqui no Brasil. E a Kibon era da General Foods. E um dia ele foi para o exterior, numa convenção da General Foods, e aproveitou a presença de uma psicóloga que estava lá fazendo um trabalho e fez uma avaliação dele. E ela disse, olha, você tem todos os requisitos bem desenvolvidos, mas precisa aprimorar a comunicação. Ele até ficou meio surpreso com aquilo. Ele voltou para o Brasil, procurou aí um curso de oratória, achou o meu e fez o curso. E coincidiu que a revista Exame estava fazendo uma matéria com ele sobre gestão, algum assunto. Mas ele estava tão empolgado com o curso, falando como ele começou a participar de reuniões, que agora ele fazia apresentações, estava bem desenvolvido, ele falou com muito entusiasmo, eles mudaram a pauta. Eles tiraram aquilo que eles estavam querendo fazer e fizeram lá uma página de matéria brilhante sobre a comunicação. Então foi o primeiro grande executivo que falou do aprendizado dele. Quebrou a barreira. Quebrou a barreira. Né? E coincidiu que pouco tempo depois, o Léo Cochrane, que era vice-presidente do Banco Noroeste e foi presidente da Febraban, deu uma entrevista na Folha de São Paulo e contou uma história semelhante, como ele tinha feito curso comigo, como aquilo tinha sido importante. Então aí tiraram a capa do livro, o livro começou a ser mostrado e as pessoas começaram a colocar a oratória como currículo deles. Então era uma habilidade, era uma competência e hoje alguém que fala que tem uma comunicação desenvolvida é um ponto importante, é positivo. Que interessante. Qual a dificuldade de assumir uma vulnerabilidade? Mas vem muito disso mesmo. A pessoa nasce falando e acha que já é uma habilidade. Não entende que pode lapidar e melhorar e se colocar, né, professor? E algumas profissões sofrem muito. Por exemplo, eu estou brincando com esse livro aqui na mão. Esse aqui é o meu livro que mais vende hoje, Oratória para Advogados. Esse livro já vendeu mais de 100 mil exemplares. Vê que os números são muito expressivos aí. Muito expressivos. E o advogado tem a imagem de quem fala bem. Porque as pessoas estão acostumadas a assistir aos tribunais, aos filmes onde os advogados falam com grande eloquência. Só que ele passa normalmente pela vida acadêmica sem nenhuma orientação de como falar bem. Aí ele sai da faculdade com a imagem de quem fala bem, sem ter se preparado e fica sofrendo, defendendo aquela imagem de quem fala bem sem ter se preparado para isso. Agora você imagina um advogado numa reunião com clientes ou futuros clientes, fazendo uma apresentação hesitante, gaguejante. Nossa. Fala, não vou contratar esse cara, imagina, isso não é bom advogado. E às vezes mas ele não tem a boa comunicação. Então, por exemplo, um livro desse na mão de um advogado, é evidente que ele tem aqui um material importantíssimo já para o seu desenvolvimento. Por isso que vende muito. Esse livro, por exemplo, tem a chancela da OAB de São Paulo, tem a chancela do Conselho Federal da OAB, tem o prefácio do Luiz Flávio Borges Durs, que foi 3 vezes presidente da OAB, tem a apresentação do Edilson Mogenor Bonfim, hoje é um procurador, e foi considerado o melhor promotor de justiça do país, aquele que fez o Maníaco do Parque, quem condenou o Maníaco do Parque, e tem o pós-fácil do Marcos da Costa, que também foi presidente da OAB e foi meu aluno. Então deu uma blindada no livro, porque o advogado ele se sente confortável quando ele sabe que tem uma instituição por trás dando um aval num livro como esse aqui. Claro. Agora, é diferente uma oratória para advogados do que uma oratória para um grande executivo? Então, o que acontece? Você tem um esquema de oratória único. Você pega a arte retórica de Aristóteles, a base está ali, a arte retórica de Aristóteles. Aí você vai, a partir dessa base, desenvolvendo para todas as atividades. Quem é que se dedicou ao estudo da oratória? Quem é que se dedicou à aplicação da oratória ao longo do tempo? Os advogados, os padres, os políticos e alguns professores, mas foram esses. Por prazer, por deleite, sem ter nenhum tipo de intenção outra que não fosse só analisar os discursos dos advogados, como é que eles falavam, como é que eles contornavam as objeções, como é que eles encaminhavam o raciocínio, achava aquilo maravilhoso. Eu tenho provavelmente hoje mais livros com discursos de advogados do que muitas faculdades de direito por aí. Então, fui vendo aquilo e a vida inteira fui lendo. Da mesma forma, os padres, os grandes pregadores, como é que eles se expressavam, como é que falavam. Pega um Vieira, por exemplo, que maravilha, um espetáculo. Então, quando surgiu
a oportunidade de escrever o livro Oratória para Divulgar. O livro estava pronto, foi só pegar os exemplos, a análise que eu tinha feito, o livro estava pronto. Quando apareceu a oportunidade de fazer esse livro, Aprenda a Falar em Público com os Melhores Pregadores da História. Esse é um livro que ensina pregador a falar na igreja. Então, o que é que eu e a Raquel fizemos? Ensinamos as técnicas para os pregadores, como é que eles têm que usar, e em seguida a técnica vai um exemplo de um grande orador. Por exemplo, Vieira, que eu comentei. Pega um outro que extraordinário, Charles Spurgeon, Batista. O Charles Spurgeon pregava no final dos anos 1800 num local chamado Tabernáculo, em Londres. Todos os domingos ele falava para 6.000 pessoas. Muita gente fala, mas 6.000 não é nada, tem pregador que fala para 100, 150 mil. Só que no final dos anos 1800, não havia microfone, ele tinha que falar no peito, no gogó. E ele era tão bom, Cláudio, que chegava no final da pregação dele, ele pedia para que os fiéis que estavam ali presentes não comparecessem no domingo seguinte para dar espaço àqueles que tinham ficado de fora. Então são esses exemplos maravilhosos que você vai apresentando no livro e que vão ilustrando as técnicas que são ensinadas. Entendi. E não podemos encerrar sem que eu fale do livro do Maurício. Esse da Literary Books. O último livro publicado, escrevi junto com a Raquel, da Literary Books, Passo a Passo para Falar Bem em Público. É o livro mais bonito que nós temos. Por quê? Ele é muito bem feito, a diagramação do livro, ele é maravilhoso. Depois, ele foi feito num corpo de letra que dá prazer de ler. É um livro muito arejado. As pessoas leem, não cansam com a leitura. Esse é o tipo de retorno que nós temos recebido. E é um livro muito levinho, que vai sucedendo os capítulos. A pessoa não percebe, ela já aprendeu comunicação a partir daí. Professor, e nesse universo de oratória, de comunicadores, palestrantes, quem é a pessoa que o senhor ouviria por horas? Quem é que o senhor admira? Quem é que eu ouviria por horas? Que fala muito bem, que te encanta. Olha, tem alguns palestrantes que falam maravilhosamente bem. Você pega, por exemplo, um Max Geringer. Então é um camarada fora da curva. Ele sabe tudo, é bem-humorado, é um camarada arejado. Qualquer assunto que você toque com ele, você fala de música, ele sabe tudo sobre música. Você fala de esportes, principalmente futebol, a obra mais completa de futebol, de Copa do Mundo, publicada até hoje, é dele. Então ele é um camarada que sabe a respeito de tudo. Tanto assim que todos os anos, no começo do ano, eu e o Max marcamos um café da manhã. Chegamos lá por volta de 9 horas, para bater papo, dizer como é que foi o ano passado, o que nós pretendemos fazer no ano seguinte, e saímos de lá depois das 4h30. Então, estamos tomando café, o pessoal chega ainda para almoçar, sai do almoço e nós estamos lá. Vocês poderiam gravar, papo. Porque a gente ia se enriquecer muito com isso. Então, nós fizemos 7 lives de 1 hora cada uma. Quem tiver interesse no meu Instagram, @Polito, ou no Instagram do Max, @MaxGeringer, vai ter lá as lives todas, mas são lives maravilhosas, eu tenho muito orgulho disso. Por exemplo, palestrante, quem quer ser palestrante? Nós temos uma live só orientando sobre a carreira de palestrante. Que bacana. É muito, e qual a muito grande dica aí para quem quer ser palestrante? O que precisa ter? Se bem que o senhor falou aí, olha, quem fala bem, mas o senhor o tempo todo enfatizou que ele tem um excelente repertório. Então, fala de tudo. É isso. Então, o que acontece? Embora ele fale de tudo, mas ele vai fazer palestra, ele faz sobre carreira, porque essa é a área com que ele se identificou mais. Fala de gestão também, mas é preciso ter um assunto sobre o qual você seja uma referência. Vai falar de vendas, por exemplo. Quantas pessoas que querem falar de venda nunca venderam um palito na vida? Vai querer ensinar se ele nunca vendeu. Então tem que ter uma experiência, porque o assunto precisa transpirar quando você fala. Agora, um problema, eu vou até desanimar alguns. Querer ser palestrante e ficar famoso fazendo palestra pode acontecer, mas é muito raro. Porque normalmente é contratado para fazer palestra quem já é famoso.
O camarada tem um programa importante na televisão, é campeão mundial de algum esporte. Bom, ele tem uma projeção. Então ele vai pela aura dele. Então convida o cara que é lá da Globo, convida o camarada que tem a medalhista olímpico. Então ele vai com a aura dele. Agora chega o outro que não tem nenhuma informação dessa no cardápio. Dá para se projetar. Alguns conseguiram furar essa bolha, mas não é tão fácil não. Então precisa ter um assunto que conheça com profundidade, ficar muito claro que ele tem uma especialidade naquele assunto, que ele tem experiência e tem que ter uma ótima comunicação. Não basta ser uma boa comunicação, tem que ser uma ótima comunicação. Porque com boa comunicação ele consegue ser professor. Para ser palestrante ele tem que ser ótimo comunicador. Como é que ganha essa nota aí do ótimo? É o espetáculo. É o entretenimento. Show. Numa palestra, você não pode só querer passar conteúdo. Conteúdo é importante. A pessoa vai lá, ela quer aprender, ela quer observar aquilo, mas ela quer também se divertir. Então é preciso saber contar história. Eu não conheço um palestrante bem remunerado, com agenda lotada, que não seja bom contador de história e que não seja bem-humorado. Então tem que ser bem-humorado, presença de espírito, aproveitar a circunstância, o ambiente para fazer algum tipo de brincadeira ali. Ah, não, mas eu não gosto de fazer isso. Então não vai ser palestrante, vai fazer outra coisa. Vai ser professor. E saber contar história. Tem que ser um bom contador de história. Histórias curtas, inéditas, interessantes. Aí você encaixa aquela história bem contextualizada, dá vida à apresentação. Pode ver, quando você assiste a uma palestra e o palestrante sabe contextualizar bem a partir de histórias que ele vai contando, é que fica muito colorido, interessante. É outra experiência. Então, o caminho é esse aí, fazer e praticar. No começo vai ter que fazer muita palestra de graça, vai ter que bater a cabeça aqui, até que você comece a virar uma referência. Sim, e também ter carisma. Dá para aprender a ter carisma? O que eu procuro fazer no meu curso é exatamente isso. Eu jamais tento mudar alguém. Nunca. A pessoa vai lá, conversa comigo, depois de 50 anos como professor de oratória, com alguns minutos eu já faço uma boa análise da comunicação dele. Ritmo de fala, pausa, tipo de vocabulário, organização das ideias, tem uma fotografia boa, os acertos. Ele vai desenvolver a comunicação a partir desse potencial dele, dessa característica dele. Quando a pessoa melhora, aprimora, encontra aprimoramento a partir do seu próprio potencial, respeitando as suas características, ela fica carismática. Quando ela tenta aplicar técnica imposta para copiar um outro orador, ou porque vai seguir um modelo, porque disseram que aquele modelo é importante para desenvolver a comunicação, não dá certo. Consegue, mas vai ser sempre uma boa cópia. Se ele desenvolver a comunicação dele, ele vai ser o melhor que ele poderia ser. Às vezes cometendo erros, sim, às vezes falhando nas técnicas, mas sendo autêntico e natural. Você pega políticos aí, Cláudio, que cometem erros gramaticais, tem todos os problemas de comunicação, e o cara consegue 60 milhões de votos. Consegue agradar até o Trump. Não é dizer. É muito por aí, professor. Que prazer. O Trump, por exemplo, eu já escrevi muito sobre a comunicação dele. É um que ele sai da curva. Todo mundo critica, não, porque ele é isso, porque ele é grosso. Sai da curva e as pessoas adoram. Por isso é que ganha a eleição também. Também tem isso. Então não pode ser muito comunzinho. Sim. Tem que sair da mesmice. Nossa, num mundo de 8 bilhões de pessoas, tem que abandonar desafio. Tem que abandonar o lugar comum, porque se seguir aquela regrinha, olha, muito prazer estar aqui com você, não adianta. Ninguém aguenta mais, tem muitos. 1 minuto e já desliga. Tem muita distração do lado. Sim. Tem muita distração. Por exemplo, comentávamos há pouco, 4 cursos na pós-graduação lá na ECA, na USP. Marketing político, gestão corporativa, gestão de comunicação e marketing e MBA de gestão de comunicação e marketing. Por que é que eu faço esse trabalho lá há 20 e tantos anos, 24 anos que eu ministro esses cursos lá? É uma garotada que frequenta lá. Se eu não tomar cuidado, eu corro um risco muito grande, porque quem são os meus alunos? É o diretor-geral, o vice-presidente. Se eu não tomar cuidado, em contato com esses alunos o tempo todo, minha linguagem vai dando uma envelhecida. E eu preciso ficar o tempo todo atualizado. Então, em contato com essa garotada, eu vejo se eu consigo ser mais interessante que o celular,
se a piadinha que eu conto ainda dá resultado de alguma forma. Então, eu sei que eu ensino muito a eles, mas eu recebo um oxigênio, uma renovação que para mim é fundamental. Que bacana, que bacana. Muito bonito ouvir de alguém que já sabe tanto, conquistou tanto, vendeu tanto e ter essa preocupação de se renovar, de se atualizar. Precisa, porque eu comentei com você que nós tivemos 2 mudanças ao longo desses 50 anos. Uma foi a faixa etária, que os alunos eram aí 35, 40 anos. Agora não, agora aluno de 13, 14, 15 anos. Maravilhoso. Espetaculares, espetaculares. Eu fico impressionado. E outra, quando eu comecei a dar aula, só 5% de mulheres como alunos. Hoje a maioria. Hoje a maioria. E eu percebia que quando tinha uma mulher em sala de aula, melhorava o astral, o aluno ele se vestia melhor, ele caprichava, a mulher também mais leve. É da natureza humana. Sim. Então sabe o que eu fazia? Quando saía uma reportagem com uma mulher que tinha se destacado na vida corporativa, eu pegava, ligava, falava que ia Reinaldo Polito e tal, e convidava para fazer o curso de graça, só para ter mais mulheres. Hoje estou precisando convidar uns homens para participar, para ter mais homens lá. Que bacana, professor. Sempre é um grande prazer ouvi-lo, aprender com o seu bom humor, com a sua sabedoria e o seu encantamento. Então agora a gente está chegando ao fim, e infelizmente, porque a gente poderia ficar aqui horas, acho que eu vou fazer até vários capítulos com o senhor. Hein? Essa foi uma conversa diferente. Eu até quando saía de casa hoje, conversava com minha mulher, falei, bom, vamos lá ver se eu conto umas histórias novas. Ela falou, mas por que você conta histórias, sempre as mesmas histórias? Eu me lembrei de um jogador de futebol que o jornalista foi lá entrevistar. O jornalista falou, pô, mas você fala sempre a mesma coisa. Ele falou, mas você pergunta sempre a mesma coisa. Então, a conversa fluiu assim, sem umas historinhas diferentes. Se você pegar os outros podcasts que eu tenho feito, você vai ver que esse aqui foi diferente. Eu vi vários, viu, gente? Então. Mas eu gosto assim, dessa maneira fluida. E você é ótima. Pra gente ver o ser humano. Ah, não, repete, pelo amor de Deus, grave. Sabe, deixa eu falar porque você é ótima. Primeiro que você dá liberdade ao entrevistado sem demonstrar em nenhum momento ansiedade para querer interromper. Você não faz isso em momento nenhum. Você tem essa sensibilidade de perceber quando o assunto está começando a terminar e você aproveita o final daquilo que o entrevistado está dizendo para continuar com o assunto. Então, dá a impressão de que se trata sempre da mesma matéria, não tem interrupção no meio do caminho. Está de parabéns. Que bacana, muito obrigada. Para mim, gente, olha, ganhei o dia, o mês, uma honra ter você aqui. Muito obrigada. Agora, a última mensagem para os nossos ouvintes palestrantes aí, preparem-se. Eu já ganhei, olha. Todos aqueles que precisam se apresentar de alguma maneira, na empresa, por exemplo, fazendo reuniões, apresentando projetos, apresentando propostas, vendendo produtos, concedendo entrevistas, invista na comunicação. Esse é o melhor aprendizado que poderia ter. Porque você falando bem, primeiro que você se sente muito mais seguro, muito mais confiante. Depois melhora o relacionamento com todas as pessoas. Aquele que fala bem, ele fica mais tolerante, ele ouve com muito mais paciência, ele não perde o equilíbrio com tanta facilidade, ele se mantém, porque ele está seguro daquilo que está fazendo. Abre as portas com muito mais tranquilidade, resolve os problemas com muito mais facilidade. A comunicação é tudo na nossa vida. A comunicação é importantíssima, qualquer que seja a atividade profissional, por mais simples. E se alguém que estiver agora assistindo for estudante, aproveite esse momento como estudante. Esse é o momento de você errar. Pode cometer erros, ninguém vai criticar, você não vai ser prejudicado por causa disso. Então apresente os trabalhos em sala de aula, lidere grupos, faça o que você quiser com a comunicação. Quando entrar na vida profissional, você já estará pronto. E se alguém tiver alguma dúvida ou quiser alguma informação, alguma orientação, entre em contato comigo, porque eu respondo a todas as perguntas que me fazem e faço isso com muito prazer. @Polito no Instagram, pode ter certeza que eu vou responder as suas questões. Boa sorte. Boa sorte. Muito obrigada por nos ouvir. Olha, temos aqui Reinaldo Polito, nosso mestre. Tudo está escrito, tudo foi dito. E se você tem
vontade de palestrar, de falar, transmitir o seu legado, aprenda com ele, mas acompanhe o Golden Speakers. Até a próxima.